Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a vocês mais uma vez pelas constantes visitas que vocês têm feito ao canal do pastor Irineu Messias e têm compartilhado essa mensagem, têm dado o seu like. É importante você sempre dar o seu gostei, o seu like nos vídeos, para que assim o YouTube possa oferecer esse conteúdo a outras pessoas que não são inscritas e elas possam assistir, e não só assistir, mas vir a se inscrever no canal como você fez e assim serem beneficiadas, abençoadas com as mensagens que nós temos pregado aqui da gloriosa Palavra de Deus. Que neste momento eu quero convidar vocês para refletir comigo num texto da Palavra de Deus. Neste momento com Deus. Sim, faz alguns meses que nós não gravávamos momentos com Deus, mas agora quero iniciar trazendo vocês para o texto da Palavra de Deus, ali no capítulo 12 e o versículo 2 da Epístola aos Hebreus, e diz assim este maravilhoso versículo: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então vemos aqui o escritor aos Hebreus, escrevendo para esses hebreus, como diz o próprio nome, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que Ele fez em prol das nossas vidas, da forma como Ele se entregou para Deus, para que pudesse nos reconciliar com Deus. E aqui neste versículo, ele convida não só os hebreus, porque foi o Espírito Santo que inspirou este agiógrafo a escrever estas palavras. E estas palavras, portanto, ela originalmente dirigida aos hebreus, elas são dirigidas também para nós, cristãos do século 21 e de todos os séculos que porventura possa vir depois de nós. Ou seja, o conselho deste homem de Deus, o conselho de Deus por meio deste homem, diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. E por que esse escritor dava este conselho para aqueles irmãos de então? Porque certamente os irmãos estavam padecendo muitas perseguições, muitas acusações, porque eram hebreus, como o nome já diz, convertidos ao cristianismo, e naquela oportunidade, mesmo nos dias de Jesus, os seus discípulos eram alvo, e o próprio Jesus, do ódio dos saduceus, do ódio principalmente dos fariseus, que fazia uma verdadeira oposição à mensagem do Senhor Jesus Cristo. Embora ele fosse e é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, mas os judeus não queriam saber e repeliam a ponto de, finalmente, crucificarem-no no madeiro, exatamente por rejeitarem a sua autoridade, a sua divindade e a sua mensagem. E não foi diferente com os seus discípulos, tanto nos seus dias, como depois que ele foi para os céus. Esta perseguição continuou, esta rejeição continuou, a ponto de se transformar em perseguições para os cristãos, que não foi só perseguidos pelos imperadores de Roma, mas perseguidos principalmente pelos judeus, que não admitia que aqueles cristãos deixassem o judaísmo cego, que não estava mais compreendendo na íntegra o espírito da lei como Jesus, como Deus queria que eles compreendessem, e passaram a perseguir esses cristãos. E esses hebreus estavam passando por esse tipo de perseguição, de questionamento, e alguns até sendo levados a aderirem ao velho pacto, mesclando as doutrinas, os cerimonialismos, os rituais do antigo pacto com um novo pacto inaugurado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, estava desvirtuando aqueles irmãos da verdadeira fé em Cristo Jesus, porque Jesus, como diz Gálatas, é o fim da lei. E, portanto, aqueles cristãos tinham que seguir
única e exclusivamente os ensinos de Jesus. Claro que não abandonaram as lições, a revelação de Deus do Antigo Testamento, como nós cristãos consideramos, mas o nosso olhar é bem diferente. O nosso olhar é o olhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos da lei para obter a salvação, porque Jesus Cristo já morreu em nosso lugar, já sacrificou a sua vida. Não precisamos mais apresentar cordeiro, não precisamos mais apresentar animais em sacrifício, porque Jesus já fez, como ele diz aqui no própria carta aos Hebreus, o sacrifício perfeito e eterno. Nós não temos necessidade de ter sacerdócio como tinha os judeus no Antigo Testamento, da linhagem de Levi. O nosso único sacerdote é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, essa é uma nova realidade. E aqueles hebreus tinham que se firmar, e eles estavam sendo torpedeados, eles estavam sendo perturbados por aqueles judaizantes, por aqueles hebreus que não queriam que eles seguissem Jesus conforme a nova mensagem do santo e glorioso Evangelho de Jesus, que estava em perfeita consonância com a mensagem dos profetas, porque Jesus foi exatamente a suprema, o ápice da revelação de Deus, que estava dito e foi dito do Gênesis até Malaquias, que os judeus rejeitaram. E era isso que os hebreus, esse escritor, estava escrevendo para aqueles irmãos. E por isso mesmo, no verso 1, disse esse escritor àqueles irmãos que eles estavam rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Ou seja, os romanos e os próprios judeus estavam lá testemunhando que tipo de comportamento eles haveriam de ter. Um comportamento de acordo com os ensinamentos dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ou um comportamento misturado com os rituais, com o cerimonialismo da velha aliança. Eles tinham que escolher. Eles não podiam olhar para Jesus e olhar para Moisés. Eles tinham que fazer essa escolha. E, portanto, eles estavam rodeando toda uma grande nuvem de testemunha. E tinham que se desembaraçar de todo o peso do pecado, porque a lei, de forma nenhuma, poderia livrá-los do pecado. Quem poderia livrar e os livrou foi quando eles aceitaram o sacrifício de Jesus, que tinha e tem o poder de livrar todo e qualquer pecador do grave e terrível peso do pecado. E, portanto, aconselhava ele para correr com perseverança a carreira que Deus em Cristo preparou para aqueles hebreus. E por isso agora ele diz no versículo 2, olhando para o autor e consumador da fé. Em outra versão da Bíblia, mas o conteúdo é o mesmo, diz olhando para Jesus. Então a única forma, meu amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus, de você continuar servindo a Deus da forma como Deus quer que você o sirva, não é olhando para os homens. Há muitas pessoas que estão perecendo na fé, há muitas pessoas que estão deixando as igrejas, há muitas pessoas que estão apostatando da fé, há muitas pessoas que estão se tornando céticos porque não estão levando a sério este conselho que o Espírito de Deus está dando. Está olhando para os homens, está olhando para os religiosos, está olhando para a sua instituição. A sua fé não está firmada na bendita e gloriosa palavra de Deus. A sua fé certamente está firmada nos rituais da sua igreja, nos preceitos da sua igreja, nos usos e costumes da sua igreja, ou no líder da sua igreja. E quando esta falha, quando este falha, e falharão, porque são homens, essas pessoas também falham na sua fé. Mas aqui, o Espírito Santo, quero reiterar, diz através desse escritor aos hebreus, que eu e você, que aqueles hebreus e que eu e você temos que olhar para Jesus e olhar firmemente. Aqui a palavra firme diz muita coisa para nós. Ou seja, não pode ser um olhar de fragilidade, onde você olha hoje e amanhã já não quer olhar mais. Ou você olha, mas um olhar de fragilidade, você não tem um olhar fixo na doutrina, na verdade e nos ensinamentos de Jesus. Uma hora você está olhando para o Evangelho e outra hora você olha para a filosofia. Uma hora você está olhando para o Evangelho e outra hora você está olhando para o modus vivendi da sociedade que lhe influencia, que quer levar você por um caminho que não é o caminho do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que eu costumo sempre repetir aquele versículo de 8:31 de João, quando o próprio Jesus disse para os seus discípulos: verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos. Ou seja, é para os ensinamentos de Jesus em que você e eu temos que olhar firmemente. Porque Jesus, e somente Ele, mais ninguém, é o autor e o consumador da fé. Foi Ele que nos trouxe a fé maravilhosa, esta fé salvífica. Olha, todos os homens, eles têm algum tipo de fé, exceto os ateus que rejeitam. Mas os homens naturalmente têm uma fé na divindade, em Deus. Ninguém nasce ateu. Se você deixar a criança crescendo, ele vai crescer crendo em alguma coisa, numa força superior, porque é próprio da natureza humana, e a sociologia, a antropologia estão aí para provar. Ninguém nasce ateu. Nunca se viu dos povos do mundo que com raríssimas exceções, que tribos mesmo selvagens nascessem de repente não cresce nada, não. Ou eles adoram alguma coisa, uma pedra e tal, ou seja, nasce com essa necessidade de acreditar, porque Deus criou-os assim, para acreditar no Deus Todo-Poderoso. Mas esta fé que aqui o escritor fala, não é esta fé natural com que todos nós nascemos, mas é uma fé salvífica, que Jesus foi o autor dela. Porque esta fé natural não salva, esta fé natural não transforma, essa fé natural não leva o homem a se reconciliar com Deus. Mas a fé que Jesus inaugurou lá no Calvário, com a sua morte expiatória, esta fé sim salva. Portanto, se Jesus é o autor dessa fé, nós para Ele devemos olhar com firmeza, não com frouxidão. Você não pode olhar para Jesus e do outro dia estar olhando para outras coisas. A sua fé, se você é cristão, tem que estar firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o autor aos Hebreus diz, olhando firmemente. Não há espaço na palavra de Deus para frouxidão no olhar para Jesus. Nós temos que olhar com firmeza. E isso Jesus disse, quando os israelitas pecaram contra Deus e foram picados por serpente e começaram a morrer, Jesus disse que assim como eles olharam para aquela serpente, ele também atrairia, as pessoas olhariam para ele e seriam salvos da morte. E aquelas cobras, isso representava exatamente as picadas, o pecado. E Jesus é aquele que livra e salva o pecador de todos os seus pecados. Desde que, e somente se, o pecador olhe tão somente para Jesus. E por quê? Porque só Ele é quem pode dar salvação para o ser humano. Não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, não foi Salomão, nem Abraão, mas o Senhor Jesus Cristo que entregou a sua vida no Calvário. Foi Ele que derramou o seu sangue, foi o seu corpo que foi maltratado, foi Ele que inaugurou um novo pacto, como disse Ele, no seu sangue, o sangue do Novo Testamento. E, portanto, o autor aqui reitera todas essas verdades simplesmente nessa expressão, olhando firmemente para o autor. Ele é o autor. Ele inaugurou esta fé e ele consumou esta fé, consolidou esta fé quando morreu ali no Calvário. Ele é o consumador desta fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E aonde Jesus está agora? Jesus não está naquele túmulo lá em Jerusalém. Jesus não está em túmulo nenhum em lugar do mundo. Jesus está, como diz aqui a palavra do Senhor, Ele está à destra de Deus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. E para estar lá, Ele trocou a alegria que tinha com o Pai na eternidade. A alegria que Ele tinha com o Pai antes da fundação da criação de todas as coisas. Ele trocou essa alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Ele suportou a cruz, que não era dele, era nossa, porque a cruz era exatamente a representação de toda a maldição contra todos os pecadores. E a Bíblia diz que Deus o fez maldito por nós, porque maldito era todo aquele que era pendurado no madeiro, que era pendurado numa cruz. A cruz era o pior castigo destinado aos maiores criminosos da época, ao assassino, ao homicida, ao ladrão. E Jesus levou sobre si todos esses pecados para nos dar
a salvação, para nos dar a fé salvífica, aonde Ele é o autor e o consumador desta fé. Por Ele e somente Ele, isso foi possível. E é esta verdade que o escritor hebreu estava passando para aqueles hebreus, para que eles não desistissem, para que eles não afrouxassem sua fé, para que eles olhassem firmemente e não com fragilidade, e não se deixassem levar por aquelas testemunhas que o rodeavam, por aqueles pecados que estavam de perto, querendo embaraçar suas vidas, como neste momento, e tenho certeza, meu amigo, muitos pecados estão querendo embaraçar a sua vida, muitos pecados estão impedindo você de servir ao Senhor nosso Deus, e a única forma deles você escapar é tomando este conselho que a palavra de Deus lhe dá, é olhar firmemente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você diga, mas pastor, eu olhei, eu creio em Jesus, mas dizer que crê da boca para fora e o seu comportamento não representar isto que você diz, para Deus não serve. Porque os fariseus também faziam isso. Dizia que adorava a Deus, mas os seus comportamentos eram reprováveis, ensinavam até corretamente a palavra de Deus. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque eles pregavam uma coisa, diziam uma coisa, mas viviam outra completamente diferente, e que estava atrapalhando a vida dele e a vida daquelas pessoas que estavam seguindo a eles, como muitos cristãos no século XXI estão fazendo como aquelas pessoas. Estão pregando uma coisa, às vezes corretamente a palavra de Deus, mas os seus comportamentos são reprováveis. São comportamentos que nos deixam escandalizados e que tem levado muitas pessoas a deixar a igreja, muitas pessoas a não quererem crer na Bíblia. Mas, meu amigo, se você olhar para esses pastores, se você olhar para esses fariseus, você vai errar o caminho do céu. O texto aqui está dizendo, o Espírito de Deus diz para você neste momento, olhe firmemente para Jesus, que foi Ele, somente Ele, o autor desta fé que lhe salva. Somente Ele é o autor desta salvação garantida por Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor nenhum, religioso nenhum, levou a cruz no Calvário, pagou o preço que Deus exigia, porque somente Jesus, sem pecado, imaculado, poderia fazer esta redenção que Ele fez no Calvário. Daí a necessidade de você olhar com firmeza, não com frouxidão, não cocheando em dois pensamentos, mas olhar firme para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Ele não fez, não fazendo caso da ignomínia que ele passou, sem merecer. Ele foi cuspido, esbofeteado, rasgaram, tiraram as suas vestes, que uma das piores vergonhas para um homem naquela época era se ver despido diante da sociedade, rasgaram as vestes de Jesus e deixaram nu diante de toda a sociedade. E tudo isso ele passou com a boca calada para poder salvar a minha e a sua alma, para consumar e inaugurar esta fé salvadora, salvífica, que veio do céu e não da terra. E está sentado por isso à destra de Deus. E esta é a esperança, esta é a promessa que Ele também dá a cada um de nós. Se fizermos, se olharmos para Ele com firmeza, Ele diz que também concederá que se assente no trono dele, como ele está centrado ao lado do trono do Pai. Então, neste momento com Deus, meu querido amigo, reflita e que você aceite este conselho não meu, este conselho não do escritor hebreu, mas este conselho do Espírito Santo de Deus, que diz para você, para resumir, terminar este vídeo, olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé salvadora. Assim que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.